Alguma ocorrência, assim, que você participou, que chamou atenção, que marcou? Rapaz, o trabalho... Vamos lá, a gente, né, eu tô aqui falando a respeito da missão de paz no Haiti e tal, muita coisa me marcou no Haiti, mas na Polícia Militar, aqui, eu tenho vivenciado muito mais situações. Teve algumas ocorrências, sim, que marcaram, eu posso citar uma delas, por exemplo, é a própria ocorrência do... A gente só fala assim que todo mundo vai entender, os pipocas, né, que aconteceu na região de Piquezeiro, que aí foi roubar um carro forte. E, assim, agora o pessoal vai saber, né? Mas quem tava de RP no dia era eu e o Sargento Lima lá. Um abração pro nosso colega lá. Sargento Lima de Itaporã. Ele mora em Itaporã, trabalha, ele tava em Comé, eu e ele. E ele sabe disso, né? Ele vai confirmar isso aí. A gente, quando acionaram a gente, falaram que era um carro forte. Que era... Os caras tinham tentado roubar o carro forte. E a gente deslocou de Comé pra lá, pra dar esse apoio. E éramos só nós dois mesmo, né? E aí a gente pediu apoio, né, à guarnição de Couto, que foi ali na região de Piquezeiro, né? Que a gente tem Colmeia, e aí tem Couto aí na região de Piquezeiro. Éramos só nós dois ali de Colmeia, a gente pediu apoio. Se não me engano, veio o Sargento Renato e o Sargento Marcos Pedro. E aí nós fomos. Mas assim, o carro forte estava em Piquezeiro, carro forte, os motoristas do carro forte, né? O motorista e o segurança. Eles estavam em 3 e estava faltando um. E aí ele falou que na hora o cara pulou pro mato, o segurança do carro forte. Pulou do carro forte em movimento. O que acontece? A gente falou com ele, mas o que acontece? Cadê o outro? Cara, ele... Olha só, ele falou assim, não, ele... Semana passada, cara, roubaram o carro que ele tava. Ele foi feito de refém e tudo, e aí ele tá ainda... Desesperou. E aí quando ele se viu de novo naquela situação... Ele falando, eu vou pular. Isso os integrantes do carro forte falando, né? Eu vou pular. Depois eu vou explicar porque que o carro forte estava lá, né? Que a gente falou com o carro forte. Os integrantes do carro forte, não, eu vou pular. Ele falando, não, eu vou pular. Não, o cara não pula, não, moço, fica aqui. Se pular, vão te matar. Não pula. E era 4 caras de fuzil, cada um com fuzil, roupa preta, touca e tal. Isso que eles falaram, né? Porque eles viram. E ele, não pula, não pula, não. E aí, quando soltou, ele pulou na mata. E aí. O carro forte conseguiu vir. O que aconteceu naquela ocorrência? Os caras... Pode falar, você quer falar? Não. Eles vinham sentido... Me ajuda aí. Pra quem vem pra ali vindo de trás de Goiânia Norte ali. Da Tarumã. Eu tenho uma cidade ali que fica... Não tem a Fazenda Paudalho? Indo direto lá, você sai pra... Isso, pronto. É ali. Araguacema e passa Tarumã. Araguacema, Tarumã por ali. Eu sei que eles iam sair... eles iam sair naquela via que sai em Piquezeiro ali, perto do estádio ali, por trás ali em Piquezeiro. E aí de Piquezeiro eu acho que eles iam pro Pará. E aí eles estavam ali, em Piquezeiro. E aí conversamos com ele, aí o que o motorista do carro forte falou? Esse cara, que eu não sei quem é ele, esse motorista do carro forte, ele foi o responsável para que tudo isso acontecesse. Porque na hora porque o que acontece? Os criminosos deixaram um carro de apoio, que era uma picape vermelha, e lá tinha todo o apoio deles. Tinha comida, tinha roupa, tinha rapadura, baralho, remédio. Tinha umas 5 ou 6 mochilas lá. E esse carro foi a gente que encontrou ele. Eu, o Sargento Renato, o Sargento Lima e os 2 colegas que estavam em Couto. O Sargento Renato e o Sargento Marcos Pedro. Quando a gente chegou, a gente viu esse carro. O carro forte já estava em Piquezeiro, que a gente tinha conversado com os caras do carro forte. E aí o que ele fez, o motorista? O que os criminosos fizeram? Eles deixaram o carro de apoio e foram em um outro carro. A ideia deles era encurralar esse carro forte em cima da ponte. Chegando em Piquezeiro. Vindo, porque tem uma ponte, né, naquela zona rural. E aí o que eles fizeram? Eles jogaram o carro na frente, desembarcaram, entendeu? Isso eu estou falando o que o motorista do carro forte me falou. E aí trancaram o carro forte na ponte. E aí pararam e apontaram. O carro forte estava descendo a ponte, né? Para frente não dava porque os criminosos pararam na frente dele, acho que um SW4, que é o carro que foi queimado. E aí, nessa hora que eles apontaram os fuzis para o carro forte, o motorista, o louco do motorista, acelerou e jogou para cima. Pô, aí foi a hora que bateu, que o carro caiu no rebanço, no barranco, assim, o carro deles. Ele deu uma ré, entendeu? No carro forte, né? E acelerou e foi para cima. O
carro forte, né? E os caras atiraram, né, no carro forte. Mas, ou seja, ele não desceu. Porque a ideia dos criminosos, eu acredito que era os caras se render, sair, né, e descer e eles pegar o carro forte. Só que eles não se renderam, o pessoal do carro forte. Eles foram para cima, aí nisso bateu no carro e aí começou o que é a operação, a grande operação dos pipocas, durou acho que 17, 18 dias. Começou aí, por quê? Porque os criminosos agora, eles estavam sem o carro, porque o carro forte... Para fuga, porque esse carro, eles iam pegar ele, com esse carro que eles cometeram o roubo do carro forte, voltava até o carro do apoio, pegava o carro do apoio e fugia. Só que nessa hora, o que aconteceu? O carro deles caiu. Eles ficaram a pé. E o carro forte, não, em vez de voltar para o rumo de Araguacema, seguiu a viagem sentido a Piquezeiro. E o carro da fuga estava perto de Piquezeiro. E aí o que aconteceu? Eles ficaram encurralados, porque eles ficaram a pé, armados, todo mundo de fuzil, né? O quantitativo lá, que eu não sei quantos eram ao todo, né? O apoio para frente. O apoio para frente e a polícia e o carro forte indo para lá. E, obviamente, a polícia viria. Entende? Então, assim, quando eu mais os colegas fomos, se eles viessem para o carro forte, eles iriam trombar com a gente. E aí, meu querido, aí ia ser saraivada. Porque os caras estavam tudo de fuzil e vindo. Só que o que acontece, né? Eles não vieram para o carro de apoio. Eu acho que eles raciocinaram no momento e estava longe. E depois eu medi a distância lá, tinha uns 6 quilômetros. Eles teriam que caminhar mais ou menos uns 6 quilômetros a pé para chegar no carro de apoio. E aí eles decidiram não vir para o carro de apoio. O que eles fizeram? Pegaram um motoqueiro que ia passando, né? Tomaram a moto desse cara e depois foram numa fazenda, pegaram outro carro e fugiram para a região de Araguacema. E na fuga, o carro que eles estavam, acho que indo muito rápido, né? Porque eles tinham que sair daquele perímetro antes do apoio chegar, porque o carro forte, eles sabiam que tinha seguido. Então, o carro forte ia ligar para a polícia. E aí, o que eles pensaram? Eu pensando com a cabeça dos criminosos lá. Eu falei, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. E tem que ser para o outro lado, porque para lá, o carro forte já foi. Para lá não vai dar. Vamos sair para Araguacema. E aí, nessa ida para Araguacema, depois, a gente no PTR, aí nós encontramos o carro de apoio. Carro abandonado. Ele estava lá, o carro estava com comida, tinha... Não tinha ninguém nesse carro de apoio? Não tinha. Eles deixaram o carro só para... Pode ser que tinha alguém, mas quando a polícia chegou, talvez o cara entrou no mato, ele não quis confrontar, né? E se confrontar, seríamos nós, né? Mas assim, eu acho que a ideia dele não é um confronto, até porque ele não sabia o que tinha acontecido ainda, né? Não é interessante você confrontar com a polícia militar. A ideia é sair de lá sem trocar tiro com ninguém. E aí nós encontramos esse carro, eu, Sargento Lima, e aí depois começou a vir o apoio, inclusive da Força Tática depois, que é o que eu falei, que chegou lá. Aí já chegou o Sargento André Luiz, à época o Capitão Boaz, eu não lembro os outros dois. Aí chegou e começou a chegar a gente, e aí depois o carro que eles fugiram caiu num barranco lá, bateu, e aí pronto, e aí estavam eles, os criminosos, na zona rural ali entre Araguacema e Piquezeiro. E aí começou, né? O que terminou, infelizmente, né, com a morte do nosso sargento Américo Gama, que inclusive, no início da pergunta, foi uma ocorrência que me marcou, né? Ele estava lá em Comé com a gente, um dia antes, porque eles vieram, a Rotan veio, o Spaforte estava junto também, tinha acabado de formar no curso lá da Rotan em Goiás, e aí o sargento Américo Gama estava lá. Spaforte do teu curso de soldado. Isso, Spaforte do meu curso de soldado e do meu curso de Força Tática, Spaforte. E depois ele fez curso de Rotan. Tá na Rotan. E aí o Spaforte estava junto com ele na equipe desse sargento Américo Gama. E aí ele estava um dia antes lá em Colmeia. E aí foi para a operação. Aí depois, dias depois, aconteceu o que aconteceu, né, infelizmente. E aí a gente esteve envolvido na ocorrência e tal. Depois ali eu cheguei a conversar com um dos caras que foi sequestrado pelos criminosos, os últimos dois que ficaram lá, que foram os últimos dois que morreram lá numa troca de tiro com a guarnição lá. E aí eles descobriram que tinha morrido o sargento. Teve até um caso interessante, que a gente conversando com um cara que foi feito refém, eu falei, e aí, como é que os caras estão? Eu falei, não, é 2 caras, tal, tá com a arma assim, e bateu realmente a arma depois. E aí, como é que eles perguntaram? Eles perguntaram para mim se morreu alguém. Isso a vítima, né, que foi sequestrado falando. E o que falou? Não, eu falei que morreu um polícia. E aí, quando falou, não, na hora que eu falei que morreu o polícia, eles falaram, vixe, não vamos embora mais não. E não deu outra, ficamos lá até, graças a Deus, terminar com êxito a missão, né. A perda foi o sargento.